Noite, galera. Boa noite. Hoje vamos ter uma live. Nossa, gente, eu espero que esteja todo mundo aqui, porque eu tenho certeza que essa live vai desatar tantos nós na cabeça de vocês que vocês não têm ideia. Estou trazendo uma super profissional da comunicação, da publicidade, coisas que a gente, em algum momento da nossa vida, achou que era só para empresas grandes, era só para gente chique, com dinheiro. Nada, Nina, não. Volta aqui, venha, participa aqui, que ela vai estar aqui conversando com a gente. E eu tenho certeza que vai ser de muito valor para todos vocês. Boa noite. Ô, Clerto, tudo bem? A Tamires, ela tem um trabalho sensacional. Ela é dona de agências de publicidade e ela ajuda muitas marcas a se construir e a se reconstruir através do trabalho dela, identificando a personalidade de cada uma, sabendo como cada uma vai é, pegar o público-alvo, saber com quem ela está falando, qual é a comunicação, qual é o próximo passo. Então, eu acho que vai ser bem importante para cada um estar aqui e eu vou chamar ela porque ela já entrou aqui no ao vivo e vamos bater papo com Tamires. Gente, boa noite para quem está entrando. Tô adorando todos meus amigos aqui. Vamos subir nesse coração aí para gente. Oi, Olá, Tami. Boa noite, tudo bem? boa noite. Com você, como é que tá as Tudo coisas? bem. Você está me ouvindo direitinho? Tô, perfeito. Você também? Tá, tô te ouvindo Ai, sim. beleza. A internet hoje estava muito instável aqui, mas acho que agora deu uma melhorada. Qualquer coisa, Não, só avisar que eu mudo pro 4G, não, beleza. Até agora tá tudo tá certo. bom? Tami, obrigada por você ter aceito o meu convite. Nada. Quando eu comecei a fazer essas lives, né, pensar nos temas, quais seriam as pessoas que eu ia trazer para cá, eu falei assim, cara, se eu for falar de brand, se eu for falar de publicidade, eu tenho que trazer a Tamires, eu vou lá trazer ela para esse time aqui, porque eu tenho certeza que iria agregar muito. E o seu trabalho, de certa forma, ele hoje, ao meu ver, é um dos mais importantes que tem no mercado, eu digo até de orientação para muitas pessoas, porque eu também me vejo, às vezes, perdida por não saber, por não entender e ter que sentar aqui, estudar e perde-se muito tempo com isso também. Então, eu gostaria da gente começar a falar, não sei se você quer falar tem gente aqui entrando, tá todo mundo aqui tá te esperando, Tamires, para Ah, poder é? Tô você entrar. vendo. Que bom, que bom. Então, achei muito legal que você falou aí que até você, né, acaba olhando e estudando. E assim, na verdade, quando a gente fala desse tema, né, construção de marca, que aí puxa também em relação ao branding, e aí uma galera acha que isso é só identidade visual, que é a cor que você vai usar, a fonte que você vai usar, mas tem muito mais coisa em volta disso, né? E eu acho que isso tem super a ver com o propósito. Então, antes de começar a falar de fato de marketing, eu Sim, acho que as pessoas precisam olhar mais para dentro de si. E ali, na maioria das vezes, a resposta está dentro de você mesmo. Então, assim, não adianta verdade. você contratar uma agência, ou você contratar um social media, ou você contratar uma equipe pô, do cacete para poder fazer seu marketing, que não vai adiantar se você não sabe quem você é, sabe? Então, assim, o que que esses profissionais ajudam você a gerar, né? A dar um passo ali mais rápido, né? Porque de fato a gente precisa, empreendedor, né? Eu tô falando da gente Sim, porque eu também sou, mas a gente precisa dar conta ali de tudo ao mesmo tempo. E quando você tem alguém te auxiliando, é meio que, ó, vai por aqui, porque aqui eu já sei que vai ser um verdade. caminho mais tranquilo, né? Eu acho interessante, Tami, porque assim, há algum tempo atrás, publicidade, a gente achava que era uma coisa só de outdoor para empresas grandes e para rico. E, no entanto, a publicidade, o marketing, a comunicação, ela sempre esteve presente, porém, no acesso de poucas pessoas. Total. E total, né?
E hoje, como a gente está vivendo uma era de empreendedorismo, as pessoas precisando se encontrar, abrir uma marca, abrir uma empresa e não sabe como, acha, eu até estava fazendo uns stories agora que eu falei, que acha assim, vou abrir uma marca, eu vou lá, vou abrir um Instagram, vou fazer isso, fazer aquilo. E você vai naquela cara e na coragem, porque, claro, é uma coisa realmente importante, né? A coragem. Só que chega no momento do caminho que você começa a perceber que tem alguma coisa errada. E você não consegue entender o que é, você não consegue achar uma solução e você não consegue sair dali. E você vê que tem outras pessoas que estão, de repente, no mesmo nicho que você, que já entenderam o rolê, e você não. E é a hora o quê? Voltar e procurar Ex- um profissional. Exatamente. Na verdade, nesse processo, né, no marketing, a gente chama de rebranding. O que é o branding, né? Só para a gente contextualizar. É o processo de construção de uma marca. O processo de construção de uma marca, ele é pautado no quê? No visual, ele é pautado no seu público-alvo, a sua persona, né? Para quem não sabe, persona é muito mais do que o público-alvo, né? Ela engloba, na verdade, o gosto da pessoa, os interesses comuns, aonde que ela tá, não só ali a idade, faixa etária, classe social, nada disso. Ela estuda mais o comportamental. Então, assim, o tom de voz da marca, que é como você vai falar na rede social, como você vai falar se você fizer uma campanha no offline, como você vai se portar quanto a isso, a linha editorial. Então, assim, e também a logo e as cores e as fontes, que tudo orna ali, né? Então, na verdade, esse processo de brand é construído quando uma marca nasce, né? Seja ela pessoal ou uma empresa mesmo. Mas o processo de rebranding é o quê? Você reconstruir aquela marca, você olhar de novo para ela e ver, tô seguindo esse caminho? O meu público continua sendo o mesmo? Eu continuo vendendo para essas pessoas? Eu continuo agradando os interesses do meu público? Continuam sendo esses? A minha logo, a minha identidade visual, as minhas cores, elas continuam ali naquele nicho ou não? Às vezes tem um processo de reformulação grande. Por exemplo, as grandes marcas, Gucci, Chanel, Valentino, Louis Vuitton, enfim, todas tiveram um processo de rebranding meio que junto em 2017, 2018, que é a desconstrução daquelas logos mais pesadas, que já eram minimalistas, mas começaram a usar fontes mais finas, para mostrar o quê? O simples é o novo luxo. É uma tendência do mercado, né? E aí, assim, quando você olha para isso, você consegue observar que é uma marca que já tem, sei lá, quantos Anos. milhões de anos no mercado, mas ela sofreu esse processo de rebranding. E a gente só consegue observar a partir da logo. Mas se você parar para ver, você consegue ver que a linha de produtos pode ter uma mudada também, pode ter trazido alguma coisa mais moderna, uma coisa mais divertida. Então, assim, são alguns pontos, né, que a gente começa a observar e quem vê de fora, às vezes acha que é só uma logo. É, Mas quando você para ver tudo, você olha, não, na verdade foi um produto novo, ou está criando um braço ali na empresa, né? Ou então realmente tiveram mudanças culturais, né? As mudanças culturais exatamente. super Com impactam tantos nisso, né? movimentos nascendo, as pessoas estão pedindo muito posicionamento das marcas. Então, as próprias marcas estão tendo que entrar aí nesse caldeirão. Exatamente. Aí acabam entrando num nicho que às vezes nem pertenciam, mas elas têm que se posicionar quanto a isso. Por exemplo, né, agora na pandemia, a gente passou por um processo de marcas que não se posicionaram, elas foram taxadas, né? Você não se posicionou, tipo, como assim você não se posicionou? A gente está vivendo um acontecimento aí surreal que a gente não sabe nem se vai passar por isso, tomara que não, outra vez, mas a gente não quer que passe. Então, assim, você como marca, você tem que dar um posicionamento sobre aquilo. Você se excluir de um fato que está acontecendo publicamente, culturalmente, é como se você estivesse dando os olhos e falando, Isso. não tô Não- vendendo para pessoas, não tô me relacionando com pessoas. E eu É, acho que é isso, assim, sabe? Quando as pessoas começam a lembrar que, na verdade, né, seja elas vendendo no offline ou no online, elas
têm que vender para pessoas, elas têm que fazer aquilo para outra pessoa, né? E tudo Pessoas muda. se conectam com pessoas. Tudo ganha um novo significado, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que essa humanização, né, que tanto se fala hoje de humanizar, que às vezes na forma objetiva, assim, que às vezes a gente olha uns posts ou qualquer coisa aqui na rede social. Ah, não, humanizar é colocar seu rosto no Stories. Isso aí vai humanizar. Gente, não é só isso. Não adianta você botar o seu rosto no Stories e você não falar nada que seja de interesse para o seu público. Ou só fazer Entendeu? compartilhamento. Eu posso ficar, na verdade, assim, eu sou até um exemplo disso, tá? Porque eu faço, eu trabalho com marcas, né? Eu dou consultoria, eu faço essa gestão, eu dou esse processo, mas no meu Instagram pessoal mesmo, eu pouco faço, porque eu sou muito sugada pelo meu Instagram, pelo Instagram da agência, pelo Instagram dos clientes. Então você vai Sim. entrar ali, você vai sugar, na verdade, vai ver ali no meu perfil, na minha bio, o que eu faço, vai ver no meu feed algumas coisas, mas às vezes no story você passou um dia olhando meu stories, tipo, nossa, a menina tá postando o quê? A foto do laptop, mas depois ela posta a foto da cachorra. Gente, isso não é um Instagram profissional, entendeu? Isso. Então, assim, a gente tem que saber pontuar exatamente. E aí é muito importante, Silvana, você falar sobre o movimento da publicidade, porque eu não sou publicitária, né? Eu sou jornalista. Jornalista. Sou jornalista. Me formei em jornalismo e me especializei em jornalismo de moda e marketing de moda. Só que aí depois eu caí em outro nicho completamente diferente. Na verdade, eu não tenho nenhuma formação em publicidade. Foi tudo por ordem do destino, que durante a faculdade ainda Foi aquele feeling, né? eu E que caí no meu acontece primeiro com todo estágio. mundo, né, Tamires? A gente Pois é. vai conhecendo as coisas e vai estudando, e quando vai ver já está tão envolvida que já faz parte do negócio. Pois é, e eu fui sugada na época por uma agência de mídias sociais, que em 2009, o que que era, né? A agência de mídias sociais era, tipo, super desconhecido. A gente trabalhava com Twitter e Facebook, a plataforma. Orkut tinha acabado de ir embora no Brasil, né? Então a gente não fazia mais esse conteúdo, mas era uma coisa meio desconhecida, sabe? Um mundo meio assim. Então, o que que acontecia? As pessoas que eram contratadas como social media, no Brasil na época, eram jornalistas. Então a gente fazia, quem estuda um pouquinho sobre marketing sabe, a gente fazia storytelling ou copywriting, sendo jornalista, a gente nem sabia o que era isso. Porque não tinha chego ainda o termo do Brasil, mas a gente só sabia que a gente tinha que fazer um conteúdo convincente para chamar para a ação daquela empresa. Era isso, sabe? Então, assim, a galera que entrou, né, naquele nicho foi meio que se realocando e adequando para outros. Tanto é que eu saí completamente. Eu fui repórter, enfim, ia pra rua, era um mundo É, completamente diferente. Sim, eu entrava em favela, tipo, fazia homicídio. Ó, entrou até nossa, uma amiga minha da época, Luciana Klein. Ela trabalhou comigo no jornal. Eu fazia operação. Então, assim, eu saí completamente desse ambiente e fui para entrar vocês na área. verem como é possível mudar e como quando a gente está aberto a mudanças, olha como é que tudo se move. Tem um comentário aqui, Tami, que fiz um rebrand, cadê? Há pouco tempo e fez toda a diferença. Passei a entender mais minha proposta. E o outro comentário é: precisa ter conteúdo, ensinar, falar o que o seu público quer ouvir. Exatamente, exatamente. Na verdade, eu diria que o conteúdo é a grande chave disso tudo, né? Claro que você não adianta ter um conteúdo, você colocar, sei lá, uma foto embaçada, uma foto pixelizada. Eu também falo muito disso, com os meus clientes, que às vezes, não, vamos postar, e quer postar qualquer imagem, num contexto, às vezes, maravilhoso. Não adianta, tem que ser um combo ali, né? O conjunto das coisas. Mas, assim, o conteúdo, na maioria das vezes, é ele que realmente dá, né, essa personalidade, né? Essa Sim. construção dessa personalidade. Mas aí, eu não sei se eu já posso entrar nesse assunto, mas assim, em relação. Tranquilo. Em relação à personalidade da marca, até coloquei aqui. Você identificar, primeiro, que é uma coisa
que eu acho que já deveria ser, na verdade, a sua principal pergunta desde o início, né? Qual é a dor do seu público e o que você busca resolver com isso? Você tem que saber o seu propósito. Então, assim, você é uma nutricionista, né? Você está lidando para que tipo de público? Você está lidando com aquele profissional que quer ficar marombado? Você está lidando com aquela galera que quer emagrecer? Você está lidando com um público mais velho? Com quem que você está lidando? Então, assim, para isso é importante porque quando você descobre a dor e qual o problema do seu público, você vai descobrir, por exemplo, qual plataforma você tem que estar. Se a gente está lidando, por exemplo, com a atividade física ou uma nutricionista mais para manter uma alimentação saudável, às vezes, ou sei lá, com doenças, hipertensão. Eu estou dando esse exemplo porque eu tenho uma cliente, inclusive, que é nutricionista. E você lida com esse problema, beleza. O seu público, desculpa, mas ele não vai estar no Instagram. Ele vai estar no Facebook, porque é um público mais velho. A gente ainda tem o Facebook e ele ainda não morreu. Então, nossa, bom você trazer isso. Ele não morreu e ele tá lá bem vivão. Inclusive, a galera que sabe trabalhar lá tá ganhando dinheiro. Então, assim, você tem que saber onde seu público tá. Essa galera ainda não chegou no Instagram, gente. A gente pode colocar aí uma parcela, ou então, se chegou, ela não sabe utilizar a ferramenta de forma completa, sabe? Agora que eles estão conseguindo utilizar a ferramenta no Facebook de forma completa. Então, você tem que enxergar, né, o que está acontecendo ali, quem você pode responder, né? Onde você pode solucionar o problema. E é isso, sabe? Eu acho que quando você consegue enxergar direito a dor do seu público e você solucionar isso, fica muito mais fácil para tudo. Na hora de você criar os posts, na hora de você criar o nome da sua marca, na hora de você criar o tom de voz, né? Então, é completamente diferente, assim. Entendi. Mas eu acho também, Tami, até você pode me corrigir, tá? Por exemplo, quando você constrói uma marca, não necessariamente a pessoa já sabe, por exemplo, eu tenho um produto X e esse produto vai servir para esse tipo de cliente. Mas aí construir tudo como as dores desse cliente é até importante saber. Só que quando a pessoa vai e monta a marca dela e que ela vai para o mercado, você não acha que a própria marca ela também precisa se encontrar na identidade de como ela vai falar e não só depender da persona? Ou é mais importante a própria persona do que a identidade da marca? As duas coisas, né? Na verdade, as duas coisas caminham juntas. Porque, assim, o que eu falei? No processo de brand, né? De construção da marca, quando a pessoa está pensando em tudo, ela tá pensando, assim, a persona dela já tá definida, né? Beleza, já tá ali, ela já sabe quem é a persona dela, mas ela ainda não sabe de que forma ela vai dar a solução, às vezes através da comunicação, né? Eu acho que é isso que eu não falei muito bem, porque assim, quando você tem um produto, é mais fácil, né? Você vende alguma coisa, um produto fixo, ou sei lá, você vende biquíni, você tá vendendo para mulheres que querem ir à praia, querem estar na piscina, enfim, mas ali dentro dessas mulheres, você está vendendo para as mulheres que são mães de família ou são vendendo para mulheres mais jovens que estão procurando tendência? Isso, na verdade, por isso que a gente fala que o marketing, por exemplo, uma marca de moda, ele tem que estar ligado ao estilo completamente. Porque senão uma coisa vai ficar totalmente desconexa da outra. Porque ali a gente às vezes está passando uma coisa pela rede social e a marca está passando outra coisa em forma de produto. Por quê? Quando você cria uma marca de roupa, por exemplo, você consegue criar coleções. Então você vai criando ali uma identidade dentro de cada coleção, né? Então você consegue passar, na verdade, por esse processo de rebrand, que a gente está falando de reconstrução, não da marca, mas reconstrução de uma identidade. Às vezes pode ter várias caras, sabe? Dentro de uma mesma marca. Porque você vai atingir vários públicos diferentes. Mas tem os produtos, eles são mais certeiros. Os serviços, que é um pouquinho mais complicado e às vezes as marcas demoram
as marcas, principalmente pessoais, eu vejo mais esse Sim, processo de demora para encontrar o seu verdadeiro eu. E isso não tem sim, nada de errado. Porque, de fato, uma marca, quando ela está crescendo, a gente sabe o tempo que ela demora ali para, sei lá, entrar no mercado, de fato, sim. ela sobreviver sozinha. E aí a gente está falando de outros âmbitos, né? Financeiramente, um posicionamento externo, enfim, várias coisas. Mas a gente não tem nada de errado demorar, mas é isso. O serviço costuma ser mais demorado, isso, sabe? O produto é mais certeiro. Chegou com aquilo ali, é isso. Claro, É dor, você vai atender aquilo ali, tá tudo certo. Agora o serviço não. Ele é mais. entendi. Eu também vamos falar um pouquinho da importância da paleta de cores quando você vai construir essa personalidade, porque eu acho que também é uma dúvida das pessoas, né? Ah, qual vai ser a tipografia? Que cor? Aí, às vezes, ela opta por uma cor que ela também gosta. Tem uma pergunta aqui que eu vou até responder. Tami, você acha que sua formação ajudou a você a trabalhar no mundo digital hoje? Sim e não. Assim, sim, porque por conta da faculdade, eu acabei entrando na época, eu terminei a faculdade em 2011, mas eu entrei no meu primeiro trabalho em 2009, que foi meu primeiro jornal, né? E, assim, na verdade, tudo que eu devo ao digital é por conta do trabalho, não por conta de cursos, por conta de A sua faculdade. vivência, né? Não, é porque até assim, na época da minha faculdade foi. Eu entrei em 2008, na verdade, não existia matéria voltada para rede social, entendeu? Hum, A única matéria que a gente tinha, que era um jornalismo digital, se eu não me engano, era para blog. Que existia blog. E na época eu tinha um blog. Eu tinha um blog com umas duas amigas. A gente fazia Fashion Week na época. Tipo, pedia convite, mó doideira. Mas assim, foi bom. Mas só isso. Só isso mesmo. entendi. Porque a matéria digital, assim, era só blog como escrever para site. Que aí talvez possa ter ajudado em storytelling, em copywriting. Talvez, mas Que bem hoje pouco. são duas coisas super importantes, né? A gente pode até falar um Sim. pouquinho. Mas vamos falar sobre a paleta de Paleta. cores. Como ajudar as pessoas a encontrar essa paleta de cores? Se é uma coisa que é uma cor que eu gosto, eu vou escolher uma cor que eu gosto. Então, eu acho que é uma boa forma da gente poder abordar e já tirar Gente, esses véus. cara, a paleta de cores, né, como eu falei, ela é montada junto com a construção da marca. Então, assim, para você montar a construção da marca, você tem que saber os seus concorrentes, é a primeira coisa. Então, assim, o que que seus concorrentes estão fazendo? Se você está navegando, não sei se o Ian tá aí, ele falou que ia tá, mas o Ian fala Tá muito mesmo. de oceano vermelho e oceano azul, que é você saber aonde você está. É o quê? O Oceano Vermelho, você está navegando ali num mundo que já tem várias pessoas fazendo a mesma coisa que você, né? A mesma coisa que você, sei lá, comprar um supermercado, você vai abrir um supermercado, tem outros supermercados, então você já tem ali os seus concorrentes fixos. Agora, a Uber, por exemplo, quando entrou, ela não tinha outro concorrente, não tinha outro aplicativo que fazia essa dinâmica dos carros. Então, ela está navegando no Oceano Azul. Ou seja, ela não tinha um concorrente. Quem era um concorrente mais próximo? Táxi. Não era quem ela queria ser. Então, ela está construindo uma marca que ela não tem nem um concorrente. O que que ela tinha? Tinha ali carros executivos, que ela sabia que existia. Ela Sim. tinha os táxis, que aí isso tem uma variação, na verdade, não sei, foi criado nos Estados Unidos, né? Mas é uma variação que, no fato, essas cores não iriam impactar tanto. Mas quando a gente vai criar essa paleta, a gente sempre olha primeiro para os concorrentes para ver o que eles estão fazendo. Não vou falar que usa a mesma paleta de cores, mas as cores também têm significado, né? Quem estuda um pouquinho de publicidade, não sou eu que faço isso dentro da agência, né? Eu tenho um designer que ele é Uhum. especializado em cores. Então a gente sabe que tem cores que, por exemplo, o laranja, o coral, ele é mais voltado para criatividade. Então ele acaba ornando muito mais quando a gente cria qualquer tipo de solução ligada ao criativo. E aí, assim, tem uma tabela
né, de nuances que você pode trabalhar dentro disso. Agora, quando você vai pensar, por exemplo, na comida, né, já tem um estudo super válido falando em relação ao amarelo e o vermelho. Não é à toa que o McDonald's O McDonald's. é tão expandido por aí. Então, assim, tem um estudo de tonalidades que vai de acordo com o concorrente e aí ele é adaptado para você. Assim, que aí, só para vocês entenderem, quando a gente pega uma paleta de cores para construir para um cliente, a gente coloca ali, sei lá, umas 3 opções de paleta, tá? Que ornam geralmente 2 cores fixas e mais duas cores tipo branco e preto, né? Que são sempre a aplicação chave. E ali 1 ou 2 cores móveis, né? Que vão compor essa logo e essa identidade visual. Então, assim, digamos, o cliente vai ter sempre, ou a pessoa tem sempre 4 cores para ser trabalhada Entendi. na rede social, na identidade dela ou qualquer tipo de coisa. E vai ter essas variações. Essas variações, elas têm as nuances, né? Que a gente chama de... ai, meu Deus. A gente coloca ela, assim, na verdade, com um grau de transparência. Que ela pode ser desde o 100% até o 20%. Então, vou dar um exemplo. Agência de viagem. A gente até montou para Grazi, você conhece, da mentoria. Ela tá montando uma agência de viagem. Se ela vai montar uma agência de viagem, a agência de viagem tem cores mais fortes. A graduação dela é 100%, costuma ser 100%, 80%, 100%. Agora, se ela vai montar um blog de viagens, isso já vai para 20%, porque já tende a ser mais suave. Mas isso é uma base num estudo de mercado, né? Que a gente vê, e aí você também pode olhar, né? E observar mais do que está dentro. Agora, em relação à fonte você não perguntou não, né? Perguntei da tipografia, né, a fonte? Da tipografia. Em relação à fonte, ela na verdade, pensada para você. Na maioria das vezes também a fonte é com significado. Se é uma coisa que você quer passar, sei lá, um grau de elegância, ou se você quer passar uma coisa mais simplista, ou se você quer passar uma coisa mais, sei lá, formal. É porque eu podia até estar aqui com algumas mostrando. Mas assim, por exemplo, a gente fez também para a Fê da Lux Rio. E a Fê tem uma marca de semijoias. E ela queria passar o ar de luxo. Tanto é que o nome da marca é Luxury. E aí a gente, na verdade, ela queria, não, eu quero passar uma coisa mais luxuosa, mas ao mesmo tempo simples. Não quero nada de muito brilho e tal, eu quero uma coisa sem erro. Bem, A bem logo minimalista. a logo foi uma letra forte no fundo branco e a letra preta. Então, assim, e toda em caixa alta. Isso já tem muito a ver. Na hora que ela vai criar os posts, na hora que ela vai criar as coisas, já tem lá, a gente já deu as opções de letras que ela pode compor com aquilo ali. Então, assim, se você está usando uma letra mais boleada, não adianta você colocar uma coisa mais reta, sabe? Porque não vai ornar. Sim. Então, é mais essa construção da marca, é o que eu falo, enxerga exatamente o público que você está lidando. No final, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Estou com uma pergunta aqui, e o público consumidor percebe isso? Percebe essa estrutura montada? Talvez seja o que dê na maioria valor, das vezes né? não, né? Você acaba indo instintivamente, né? Pela marca, enfim, pelo produto. Poucas vezes, né? Você para e analisa, nossa, eu fui por conta disso, né? Eu fui porque essa letra me chamou atenção. Às vezes o nome chama atenção, né? Sim. Teve uma amiga Às minha vezes o que... próprio nome. Teve uma Às vezes a amiga gente minha está hoje... no shopping, o letreiro de uma loja é o que chama a atenção. Tem mais perguntas aqui. Calma aí. É bom trabalhar com fontes que tenham uma família, né? Sim, sim, sim. Sempre trabalhando, foi o que eu falei, né? Se você vai pegar uma boleada, você tem que pegar já aquele conjunto que orna com ela. Se você vai pegar uma mais reta, ou aquele conjunto que orna com ela, né? Para não ficar uma coisa desconexa na hora de você montar uma identidade visual. Hoje a gente tem, apesar de eu ter uma agência, né? Eu dou muita consultoria.
Então, na consultoria, eu uso muito o Canva, o Canva Pro, né? E no Canva Pro, Uhum. a gente tem uma ótima opção aí, porque a gente consegue adicionar as fontes que a gente deseja. Mas para Sim. adicionar essas fontes que a gente deseja, por exemplo, a gente tem aí o Pinterest, que é é, uma excelente ferramenta que você já Uma pode vitrine fazer. criativa, né? Você já reúne isso tudo ali, sabe? No Pinterest, na verdade, você consegue colocar todos esses elementos visuais que a gente está falando aí. Ícone, por exemplo, de logo. Você consegue fazer Uhum. uma pastinha disso. Você consegue fazer uma pastinha de tipografia. Você consegue fazer uma pastinha de paleta de cores. Porque às vezes você gosta de uma paleta, mas você ainda não tem certeza daquilo. Você viu aquilo ali numa foto. Isso. Então, quando você une aquilo num só lugar, fica um Você pouquinho mais fácil, né? Textura também, porque às vezes você pensa em imagens, você quer passar, né, aquilo ali de alguma forma, tipo a marca, vou dar mais um exemplo, a marca de semijoia da Fê. Ela queria passar um luxo. Então, ela escolheu uma seda para usar como fundo dos produtos. Ela não iria usar, por exemplo, uma pedra mais rústica, sabe? Porque não ia ser de acordo. Então, assim, você já consegue pensar nessas texturas, que essas texturas podem ser as artes que você vai utilizar para ali. Então, uma coisa tem a ver com a outra. entendi. Tem outra pergunta aqui. Olha, live boa é assim, que o povo faz um monte de Ó, pergunta. Como diferenciar na escolha de fontes primárias e secundárias? na hora de você escolher se você quer as fontes. Não entendi muito bem. Se você quer as fontes primárias e secundárias. Como diferenciar na escolha de fontes primárias e secundárias? Eu também não entendo. Então, não sei se está Deve falando em ser para relação. usar em algum paralelo, né? Duas É, cores, a não, primeira mais forte e a segunda. não, acho que ela está falando em relação às fontes, né? Em relação às letras, não é isso? Ah, As é, fontes que, fontes. as fontes que são primárias e secundárias. Cara, isso não tem muito uma regra, né? Não tem uma regra. Vou te falar até por que não tem uma regra. Porque o movimento do design, principalmente do marketing digital, tem mudado muito. Provavelmente vocês já perceberam que ele saiu de uma coisa mais chamando atenção, uma coisa mais Ricardo Eletro, para uma coisa mais Uhum. minimalista. Então, assim, essa exploração, às vezes, de fontes que às vezes são até as mesmas. A primeira deve ser mais formal. Não tem essa regra, não tem essa regra. Por exemplo, às vezes você consegue colocar um título, sabe? De caixa alta e colocar embaixo uma coisa mais escrita. Ou às vezes você consegue colocar um escrito em cima com uma fonte caixa alta. Uma fonte caixa alta que eu falo, gente, é que é uma fonte mais bruta, sabe? Não tem muito padrão. O importante é que orne e esteja dentro do que você quer, mas não tem um padrão. Visualmente, se ficar bom, tá ótimo. O importante é ela se combinar. Entendi. Como configurar o simples sendo sofisticado? Assim, isso vai muito de escolha pessoal. Eu aposto sempre no preto e branco. Eu acho que não tem erro, sabe? Às vezes a gente quer colocar dourado, quer colocar prata. Isso para leitura do digital é um pouco complicado. E até se você vai fazer uma impressão. Então, assim, você tem que pensar na sua aplicação da sua marca para tudo. Ela no digital, no Instagram, você tem que pensar se você for fazer uma camisa, um uniforme da sua marca. Você tem que pensar se você for fazer um outdoor. Você tem que pensar se você for virar um anúncio de TV na Globo. Então, assim, como vai ser essa aplicação dela, sabe? Vai sair da forma mais fiel possível? Então, eu acho que, às vezes, tentar sofisticar muito leva você Pode ao erro. poluir. Leva ao Pode até erro. poluir. Então, assim, se eu falasse, não, quero criar uma marca sofisticada, a primeira coisa que eu pensaria era um branco e preto que, enfim, eu acho que o Certo. menos é mais. Tami, vamos entrar no movimento criativo. Está tendo um novo movimento na comunicação, né? Uhum. E o que você pode trazer para a gente aí sobre as agências criativas, o movimento criativo? Como Então, como está se comportando as marcas nesse momento da pandemia? na verdade, o que que acontece, né? Já é um movimento aí que vem crescendo há
há um tempo. Por quê? Nem todo mundo tem a grana para poder contratar uma agência grande e fazer ali seu comercial, enfim, ou sua campanha digital. E isso tem que ser readaptado. Mas a galera sempre que é menor esbarra na dúvida, fala, não, mas eu não consigo fazer isso porque eu não tenho dinheiro para poder gastar num fotógrafo, contratar uma modelo e fazer sei lá o quê, enfim, e acaba parando. Com a pandemia, todo mundo foi obrigado a se realocar no mercado e se ressignificar, né? Ouvi muito essa palavra, né? Ressignificar. Então, assim, ninguém poderia sair de casa, ninguém poderia, né? Espero que ninguém tenha saído, para poder fazer esse tipo de job. Então, assim, as campanhas, por exemplo, as semanas de moda internacionais, elas viraram todas fashion film, né? No digital, né? Numa página, na verdade, teve até um calendário ali de desfiles e algumas marcas criaram fashion film, outras criaram editoriais interativos e as marcas tiveram que se readaptar. E aí, em paralelo a isso, o crescimento de content creator, que a gente chama, da galera criando ali conteúdos criativos que eles próprios são os geradores, né? Antes a gente só via isso em forma de influenciador. Via muito, né? Sim. No influenciador você manda ali um produto e ele vai produzir as fotos do editorial, a coleção, mas aí ele vai produzir porque ele contrata uma maquiadora, ele contrata um fotógrafo e isso tudo está incluído naquele custo, né? Com o movimento do Content Creator, não. A gente está falando, assim, de duas pessoas. Vou falar por mim. Eu montei uma campanha agora de inverno para uma marca dentro da minha casa, usando um iPhone. Na verdade, eu só fui até o play do prédio. E os efeitos das fotos foram feitos no celular, que inclusive eu posso até passar depois para vocês o quadro de aplicativos que eu uso. E ali, a identidade da marca, a gente criou através do Zoom, né? Junto com as donas, na verdade, da marca não, desculpa, da campanha. Que a gente queria fazer uma campanha ali com um significado. A gente tinha poucas peças, porque elas não puderam investir muito por conta da pandemia. Elas ficaram com medo de investir numa campanha de inverno. Então, assim, a renda bem enxuta, sabe? Então, o que eu tinha? Eu e mais um designer. Só. Para ser fotógrafo, para ser diretor de arte, para ser a formadora de conteúdo, para ser a modelo. Enfim, para ser tudo, basicamente. Então, assim, tem esse crescimento muito grande. Então, assim, as equipes cada vez mais enxutas. E, Silvana, a gente percebe que quem trabalha com uma campanha em grandes agências, percebe que chega o momento do dia, quando você tá com um monte de coisa, você fica doida de tanta gente dentro do set, de tanta gente gravando. Áudio, primeiro você grava um áudio, depois você grava o filme, depois você manda pro editor, depois você manda pra pessoa para decupar aquela fala. E aí no final você nem lembra mais do início do seu trabalho, porque chega no final uma coisa tão diferente que a gente esquece, sabe? Às vezes o propósito que a gente estava fazendo aquilo. E aí quando a gente pega marcas menores, né, que às vezes estão sem muita grana para poder investir e fazem esse tipo de movimento, cara, é sensacional. Mas, assim, marcas menores, estou falando no meu caso. A gente pode citar, por exemplo, a Manu Gavassi, que muita gente deve conhecer. Nossa, né? ela é um estudo de caso, né? Ela mudou a cara do... Pois ela é um estudo de caso e ela, de fato, ela tem uma agência, ela e mais 3 pessoas. Então, assim, ela criou uma agência, ela e mais 3 pessoas, porque ela queria fazer o conteúdo dela, mas ela queria fazer do jeito dela. E aí teve lá o lance do BBB, que ela foi e criou, roteirizou a parada em 2 dias e gravou em mais 2 dias. E, enfim, e fez tudo dentro dela. Já tinha um trabalho pronto. E isso é um tapa na cara de quem fala que nunca consegue fazer porque não tem tempo, não sabe como, enfim, que não vai dar, porque assim, a pessoa fez em 2 dias. Por que você não seria capaz de fazer a mesma coisa, sabe? Exatamente. E a personalidade da marca impulsiona muito mais a pessoa. Gente, a gente está falando aqui para todos, independente de ser uma marca de loja, mas uma marca pessoal também.
sim. Tem algumas pessoas aqui que, de forma pessoal, que precisam da identidade própria. Tudo faz muita diferença. Faz muito. Você fazer o seu, na verdade, é sensacional. E quando você descobre esse gosto por tô fazendo o que eu me identifico, o que eu gosto, e eu vou mostrar aquilo para os meus seguidores, ou enfim, para o meu público, é muito bom, né? Você fica fazendo muito conteúdo, então provavelmente você sabe disso, que dá trabalho, Porque mas é muito estou quebrando bastante a ressignificante, cabeça também. né? É como assim, né? Eu continuo errando, mas é Mas é aquela normal. coisa assim, tem que ter, a gente só é bom depois de ser constante, né? É sempre assim. E a gente só aprende mesmo com os nossos erros, não tem jeito, né? A Isso. gente tem que testar e fazer, e fazer, e fazer. Mas assim, eu acho que esse movimento, né, abriu muitas portas aí pra galera Sim, repensar em tudo, sabe? Repensar que, na verdade, assim, o que que você precisa? Você precisa da sua criatividade, né? Saber o que você isso. quer, a sua essência e um telefone na mão. Porque É. muitas vezes é só isso mesmo, sabe? Hoje a criatividade é ouro. Se você tem criatividade, você só precisa de poucas coisas. Ô, Só isso. Tami, explica para gente como o seu trabalho ajuda as pessoas, como você faz para ajudar as pessoas. Quem está aqui, que eu tenho certeza que vai querer te procurar, como você faz toda essa estrutura para ajudar as suas agências? Fala um pouco das suas agências e como as pessoas podem chegar até você. Então, hoje eu tenho duas agências, né? Que uma, na verdade, é voltada para um público geral e a gente faz gestão de marketing, faz assessoria de imprensa, faz gestão de mídias, é, cria sites também, e-commerce, né? Para lojas, faz relacionamento com influenciador, que também é um tema, né, que está cada vez mais em alta, e cuida desse processo de construção que a gente falou, de branding, né? De construção de marca. Eu tenho a Neon, que é uma marca de só voltada para moda e para beleza, só para esses tipos de cliente. Então lá a gente constrói isso que eu falei para vocês de construir campanhas, de, enfim, eu faço a foto, a gente se vira como dá e vai fazendo de tudo, que esse é o grande desafio da criatividade. E fora isso eu dou consultorias, né? Dou consultoria para galera que às vezes não quer fechar um pacote de postagens e dependendo de quem seja, eu também nem indico. Porque Sim, assim, como hoje, né, eu, graças a Deus, tenho aí algumas frentes de trabalho, então eu não acho que tem uma fórmula certa e nem toda pessoa precisa, de fato, às vezes, de alguém gerenciando as mídias. Às vezes você precisa só de alguém te auxiliando e te abraçando ali para falar, cara, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. E a gente tá junto nessa consultoria. Tem até cliente minha aqui que eu vi a Nana estava aqui também, de consultoria, que é exatamente isso, porque às vezes é difícil essa consistência, né? sim. É muito difícil a consistência e eu sei o quanto é difícil. Então, a gente, na verdade, eu, quando entro dentro de uma marca, eu me coloco mesmo como parte dela. Eu me sinto parte dela e eu quero entender tudo que está acontecendo ali. Então, é para dividir um pouco desse peso, sabe? Que tá Isso. com a galera. É muito importante, porque aqui, Tamires é maravilhosa demais. Né, Fofa, Cagimar? fofa. É importante porque, volto o que eu falei no início, quando as pessoas começam a ter entendimento da importância do que você faz, elas erram menos. Porque em algum momento ela vai perceber que falta alguma coisa. Isso seja marca, seja pessoa, seja influencer, seja muitos coaches, né, que estão trabalhando nas redes sociais, tendo que gerar conteúdo, falar do trabalho, é para tudo. Sim. Então, chega um momento que a pessoa percebe e às vezes não sabe o que é. E, na verdade, é exatamente isso que a gente está trazendo nessa live, que é a construção de personalidade da marca. E E o que eu acho que fica mais até fácil para você gerar o conteúdo quando você já tem a sua personalidade formada, aquilo que você sabe o que você quer. sim.
E assim, e você não ter medo, sabe, Silvana, de se assumir, principalmente falando em relação a profissional, né, que se expõe à marca. Às vezes o pessoal tem medo, às vezes, de se assumir o lado out profissional ali, misturar o lifestyle, né? Ah, não, eu não posso fazer isso, porque as pessoas vão pensar, não, às vezes as pessoas podem gostar daquilo, elas gostam de quem Uhum. você é, né? A gente tem algumas pessoas que eu também admiro, você também, tipo a Camila do Moving Girls, que eu acho É. demais ela, que, por exemplo, ela xinga pra caramba, ela, tipo, caraca, xinga mais, eu xingo, mas eu E me as controlo pessoas mais. gostam dela por isso. Por isso, sabe? Então, assim, ó, eu tô bebendo uma caipirinha. Eu sempre faço a minha live, uma live, qualquer live que eu tô convidada, às vezes, numa reunião à noite. Gente, abro meu vinho e bebo. Assim, ninguém vai deixar de me contratar porque eu tô, sabe, bebendo alguma coisa Isso, ou, enfim, vou falar um palavrão. Se eu sei o que eu quero passar, se eu tenho noção, se eu tô passando isso com propósito, não tem por que você ficar com medo, sabe? Então, eu isso, acho que a galera tem que tirar um pouco isso também de si, isso. assim. Aquela coisa assim, muito. Eu preciso ser perfeito. Né? Sim, Às vezes, a pessoa quer passar muito uma imagem do antifrágil. sim, E, sim. na verdade, quem se conecta com você quer saber se ela se conecta também com as suas fragilidades, e o que é muito melhor, né? Porque abraça mais, né? Claro, Pessoas se gente. conectam com pessoas. Com certeza, não existe perfeição. Que isso? Não existe, não existe. Pode ver, as blogueiras perfeitas, muitas blogueiras perfeitas chegaram à quarentena, se quebraram, literalmente, assim, quebraram o É, casco que estava em volta, porque é ali que você se torna mais frágil. No momento de fragilidade, você enxerga quem você é. Não tem como você ir num restaurante comer, não tem como você encontrar seus amigos, você tem que se encontrar com você mesmo. Então, isso, é esse movimento de olhar para dentro, né? Agora, durante a quarentena, foi um momento muito bom. Assim, eu acho que para quem teve oportunidade de, como marca, né, e de como pessoa também, de olhar para você e se ressignificar, sabe? De pensar, pô, tô sendo isso, um caminho certo. Eu tô gostando do que eu tô fazendo? Eu tô gostando de quem eu sou? Porque você tá lidando com você mesmo, tem menos clientes, tem menos oportunidade de você ir pra rua, menos oportunidade de você lidar com o fornecedor. Então, acho que é um caminho aí, né, que traz a gente para esse encontro. Eu acredito que vai vir um movimento completamente diferente agora. Já está vindo. já está vendo, né? E é Pós-quarentena de importante marcas. também você não se perder no que você faz só para você agradar uma persona que você criou. Entendeu? Porque eu vejo às vezes as pessoas, não vou fazer isso. E às vezes acaba fazendo aquilo que não gosta, aquilo que Sim, não é quando o celular desliga. Isso eu estou falando de marca, de pessoas, de tudo. Então, eu acho importante também você se conectar com aquilo que você faz, porque vai ser muito mais prazeroso, vai ser muito mais leve e vai ser muito mais real. exatamente. Hoje eu percebo que as pessoas estão procurando realidade, Sim, sabe? Essa sim. pandemia, ela trouxe muito isso. Essa realidade, uma comunicação mais transparente e mais próxima de todo mundo. Total, total. Não, a pandemia, na verdade, mesmo com todos os ônus que trouxe, foi muito bom. Assim, foi Foi. muito bom nesse Eu sentido. entendo. Para quem teve tempo de realmente de se olhar, assim. Para mim, assim, Entendi. olhando pessoalmente, né? Eu tive um momento de pausa aí que eu não tinha, cara, há muito tempo. Há muito É, tempo. eu sou diretora de comunicação de um evento também da Mostra Casa Design. E a gente está em um processo de expansão de franquias. Então, tipo, a gente está em Niterói, Juiz de Fora, Búzios, e esse ano a gente está Rio e Petrópolis. Iria para o Rio e Petrópolis. Então, assim, foi uma avalanche início do ano de material, de coisa, de franqueado, de mais pessoas, de colaboradores para você lidar. E chegou num momento que eu tava assim, meu Deus, a agência tava muito bem, né? Tudo indo ótimo. A casa design, putz, crescendo pra caramba. E a Neon também, beleza, com vários clientes ali fazendo o que eu tava gostando. Mas eu, Tamires, não tava conseguindo me olhar, sabe? Não tava conseguindo me ver, assim, tipo,
E assim, e as coisas que eu gosto de fazer fora isso? Porque, assim, pessoas que trabalham com criativo, elas sempre sentem essa necessidade de criar algo novo. De criar mais, é. Criar mais. E E isso não é um também problema, se tá, exige gente? muito, né? Sim, se exige muito. E não é um problema. Hoje eu enxergo que não é um problema você criar algo novo. Eu sempre tô buscando alguma coisa nova. Às vezes eu tô buscando um produto novo. Às vezes eu quero criar uma página de alguma coisa só pra testar, pra ver se dá certo, sabe? Aqui em casa até ficam brincando. Pô, você não acha que tem coisa demais? Gente, não, mas eu preciso fazer isso pra ver se dá certo, É. sabe? É uma questão de necessidade do criativo. Então, assim, nesse momento que houve a pandemia, é, que todo mundo começou a, né, a baixar os ânimos ali. No início da pandemia eu ainda estava trabalhando muito, porque a galera do que não era de digital quis fazer site, quis fazer Demorou a cair, entender, cair a ficha, né? sim, cair muito dentro de marketing digital, sabe? Só que não é assim, né? Você não Não começa é uma assim. coisa do É, nada, né? Então, assim, mas aí é foi depois foi um momento de calmaria e isso. aí eu comecei a olhar, sabe, mais pra mim, para as coisas que eu estava fazendo, o que estava me fazendo bem, o que estava sendo tóxico, o que eu tinha que realmente olhar com outros olhos. Então, Foi a pausa mais necessária da vida de todo mundo. Tami, nós total. vamos responder a última pergunta aqui por conta do tempo, tá? Beleza. É. Qual a dica que você dá para quem trabalha com moda apresentar seu produto sem querer impor uma venda? Você tem que mostrar, na verdade, o comportamento do seu consumidor, né? Eu sempre falo isso, que moda é expressão. Então, assim, nada mais útil do que você expressar aquela forma. Então, assim, não adianta você chegar pro consumidor e falar, olha, compra esse vestido aqui que esse vestido aqui, ó, ele tá lindo. Você tem que mostrar ele indo passear no parque, você tem que mostrar que ele pode ir ao shopping, você tem que mostrar que uma carioca estava passeando aqui no calçadão com ele. Você pode mostrar a versatilidade dele. Então você tem que mostrar como ele pode ser utilizado. Não adianta nada você querer vender uma coisa e você não mostrar o universo dela, sabe? Então, assim, eu sempre vejo isso, apresentar, tô lendo de novo ela, apresentar seu produto sem querer impor uma venda. Exatamente isso, é você mostrar de uma forma orgânica, né? Como ele realmente deveria ser feito. Assim, qualquer coisa na vida, gente, qualquer coisa na vida. Quando você Isso. incorpora aquilo à sua rotina, é muito mais fácil. Por que as blogueiras de moda que mais se dão, enfim, bem, né? Por aí são aquelas que incorporam os produtos no dia a dia. É que você já sabe que aquilo ali tem tudo super a ver com o universo delas. Então, Isso. por isso que elas são até uma grande chave, por exemplo, para você vender sem ser uma forma de impor um produto de uma forma, porque a blogueira está usando porque aquilo tem super a ver com ela, né? Tem a ver Que com lifestyle, tem a ver com já faz parte, comportamento, né, né? do lifestyle. Como é que você vai pegar um produto e enfiar numa pessoa que não tem nada a ver com aquilo? Tipo, pegar uma farm da vida e colocar, sei lá, Mostrar o contexto. numa blogueira super, sei lá, numa Tássia Naves. Pra quem é de moda, tá ligado. Tássia Naves é uma blogueira super. Amo Tássia Naves, né? Amo o estilo dela, Isso tal, também. super fina também e tal, mas ela dificilmente usaria uma farm porque a farm é baseada na viscose. Então não tem o tipo de tecido que ela costuma utilizar. Menos mesmo Verdade. eu amando a farm também. Então, É verdade. é Ó, tá mais ou todo menos mundo isso. aqui amando, adorando a Ah, que bom. live. Adorei a Tamires. Tami, deixa eu te fazer uma pergunta que me veio na minha cabeça agora e talvez seja importante para quem está aqui. O nicho é tão. É, tipo assim, a pessoa tem que ter um nicho certo, ou, por exemplo, eu posso misturar o nicho com o lifestyle, ou não. Você tem que focar. O nicho é mais importante de tudo O para nicho você de ter nessa construção de o nicho de quê? nessa construção de personalidade da marca. O O nicho nicho que de produtos ou serviços? isso. Por exemplo, a pessoa está lá fazendo o trabalho dela lá no Instagram, a marca, né? Uhum. É importante mostrar o lifestyle ou o nicho é sempre o foco Eu da não consigo, apresentação? eu não consigo separar uma coisa da outra, Silvana. Assim, uma coisa prende a outra, sabe? Eu acho que o lifestyle
que a pessoa está mostrando, Uhum. ou os produtos, uma coisa é puxada sobre a outra. Não é muito independente, sabe? Essa visão Entendi. assim classificada entre vou fazer uma coisa e outra, o público que ela quer atingir. A Si Gomes falou o público que ela quer atingir. Não tinha entendido. Não entendi muito bem. O público que Mas ela quer atingir talvez queira, é, goste do nicho dela, mas talvez também queira ver o lifestyle. Por isso que é uma coisa que cruza. sim, sim, sim. Sim, mas é bem difícil uma coisa não estar relacionada com a outra, tá? É bem difícil, é bem difícil. É bem difícil, assim. Na verdade, não consigo nem pensar em alguém que Coisas faz diferentes. em coisas diferentes. É porque, por fundo, às vezes você superficialmente, você olha ali e tipo, ih, caraca, não tem nada a ver. Por que que essa pessoa tá fazendo? Aí depois você vai enxergar, ih, tem alguma coisinha aqui. Ou vai acontecer alguma coisa lá pra frente que eu não sei ainda da vida daquela pessoa. Ou, sabe, tem Entendi. alguma E coisa quem está ali ali está acompanhando, não adianta. O público acompanha. total, total, Total. total. Não adianta, gente. Uma coisa vai puxando a outra. É. Gente, o que que vocês acharam dessa live? Vocês viram que eu trouxe a profissional aqui. Olha, não paro. É a Ah, primeira live. Hoje, nós já estamos na terceira semana. Foi a live que eu mais vi coração subindo, Tamires. opa! Se eu Gostamos do soubesse, eu tinha colocado coração. você no primeiro dia, já colocado você Tá, direto. tá vendo aí? Obrigada, obrigada pelo convite, tá? De Adorei. nada. Gostei Eu que te mesmo. agradeço muito por você ter conseguido um tempinho aí na sua agenda. Eu sei que você é muito ocupada com as suas clientes, com as suas agências. E você vir dessa forma assim, você veio muito aberta, com direito a caipirinha. Adorei ver esse copo de caipirinha aí, Por porque favor, você veio gente, entregue. aproveitem. Aproveitem a vida. A vida é para ser vivida. Por Para você, favor. ela veio tão entregue, gente, que ela veio até com uma caipirinha. Eu achei ótimo, ótimo mesmo, Tamires. Para a Aí. gente ver o quanto que não há distância, né? Muito pelo contrário, o que tem é aproximação, pessoas se conectam com pessoas, as pessoas acho que deu para perceber o quanto que você saca do seu negócio, o quanto que é importante ter você no negócio delas. Elas podem te procurar para pelo menos conversar, bater um papo, mesmo que não feche nada agora, Claro. para entender melhor o que você pode entregar para o universo delas, e isso é Sim, Silvana, eu muito acho que obrigada. eu sempre acho que antes da pessoa contratar alguém para estar, ela tem que entender sobre o que ela tá querendo contratar. Ela tem que saber um pouco mais sobre esse universo. Então, assim, gente, busquem sobre o que vocês precisam, né? Vocês busquem, essa é a minha lacuna do meu negócio. Se for marketing, beleza. Se for financeiro, beleza. Mas saibam o que é. Saiba o que você está contratando ou o que você precisa, né? Para não ficar uma coisa vaga e depois você não entender por que que você pagou aquilo, ou enfim, É, achar que não valeu, sabe? é. É melhor pagar certo e pagar uma vez só, né, Tamires? Por favor, por favor. Obrigada, viu? Mais uma vez pelo convite. Espero que tenha Obrigada, ajudado aí a galera. com certeza. Gente, obrigada, boa noite para todos vocês. A gente está aqui agora entrando no tempo do Instagram. E só para a gente terminar, obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo, obrigada a todo mundo que entrou. Eu vou colocar as redes sociais da Tamires aqui no IGTV e vocês podem lá seguir a Tamires, entrar em contato com ela, que ela vai ajudar todos vocês. Tchau, meu Com anjo. Muito certeza. obrigada, viu? Saúde. Da próxima eu Saúde. venho com a caipirinha. Por favor.